Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Hoje teremos como intérprete de Libras o intérprete Hermes. Olá, Hermes! Muito bem, vamos lá. Aos alunos do 7º ano, preparamos essa aula sobre retratos do povo mineiro, baseado na habilidade de descrever e localizar no meio urbano e rural do estado de Minas Gerais os aspectos relevantes do regionalismo mineiro manifestado em sua sociodiversidade. Falaremos sobre aspectos culturais, sobre a sociodiversidade, assim como os dados econômicos, comparando as regiões do nosso estado. Para começar, vamos localizar o nosso estado. Vejamos, Brasil, com toda a sua diversidade de características naturais, banhado pelo Oceano Atlântico. Minas Gerais tem proximidade do Oceano Atlântico, mas não é banhado pelo mar, infelizmente. Mas faz parte de uma das regiões mais importantes do nosso país, que envolve também Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E como vocês podem ver, é bem extenso. Sobre os dados do IBGE bem atualizados de 2021, nós destacamos que a área é de 586.513 quilômetros quadrados, o que quer dizer que é muito extenso comparável a um país como a Espanha, como a França, como a Alemanha. E a sua população é de 21.414.923 pessoas. Outro dado muito relevante para nós é a densidade demográfica. Quando a gente pensa quantas pessoas por quilômetro quadrado, em média, ocupam esse território. Então, em média, 33,41 pessoas por quilômetro quadrado seriam distribuídos. Para o nosso estado, é uma quantidade de pessoas por quilômetro quadrado médio, não tem problema nenhum, pois não é muito densamente povoado e, como veremos, o nosso estado ele tem pontos de maior concentração populacional e outros pontos com mais vazios demográficos. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É muito importante termos esse dado estatístico, pois ele vai refletir a qualidade de vida. Quanto mais próximo de quer dizer que ele é mais desenvolvido. E ele leva em consideração dados sobre a educação, a expectativa de vida e dados sobre a nossa saúde, sobre a mortalidade infantil, por exemplo. E no caso, Minas Gerais está em 9º em relação aos demais estados e o Distrito Federal. Então, 0,731 é bom, mas não é o ideal. E com relação ao rendimento mensal domiciliar per capita, queremos dizer, por pessoa, como que é o rendimento mensal para a nossa população em média. Então, o nosso estado é de R$ 1.325, o que é pouco, mas se a gente for pensar também no nível de distribuição, também não reflete essa média. Minas Gerais são muitas, até temos a nossa bandeira estampada no meio do nosso estado. Liberta Esqueceira também é um ideal que veio junto com a proposta da Inconfidência Mineira, e é uma proposta muito ligada à Revolução Francesa, com princípios de liberdade, igualdade e justiça. A religiosidade em Minas Gerais, podemos destacar principalmente os católicos, que representam 78,70%. Vamos pensar o seguinte, o processo de história do nosso estado, de ocupação, foi muito relacionado à Igreja Católica, fazendo os povoados, organizando a vida social. Então, até hoje nós percebemos muito a presença do catolicismo na nossa cultura, nas nossas tradições, nas nossas datas festivas. Em sequência, nós
percebemos cada vez mais o crescimento da população de pessoas da religião protestante, representando 13,61%. 4,6% responderam no questionário do IBGE que não têm religião, sejam ateus, sejam pessoas que não se identificam com nenhuma religião, e 1,59% de espíritas. Outro dado muito relevante é a gente pensar com relação à cor e raça, que em Minas Gerais, comparado aos demais estados, nós percebemos que em maior parte nós temos mestiços e temos pessoas pretas. Esse dado, ele reconhece a partir do que a pessoa se identifica no questionário. Então, se a pessoa se identifica como preta, ela quem decide se é preta. Agora, uma coisa que é interessante a gente pensar, que dos últimos anos para cá, nós percebemos cada vez mais aumento de pessoas pretas, menos pessoas brancas e menos pessoas mestiças, o que reflete o entendimento individual das pessoas sobre a sua própria ancestralidade. E como vocês podem ver, comparado aos demais estados, Minas Gerais tem muito mais pessoas mestiças e pretas do que pessoas brancas. Então, isso reflete muito a questão também dessa miscigenação que aconteceu, principalmente no processo de ocupação do estado de Minas Gerais durante a corrida do ouro. Ao termos o ranking das cidades com maiores populações de Minas Gerais, destacamos Belo Horizonte, em seguida Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Montes Claros, Ipatinga, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha e Itabira. Se você quiser saber sobre os dados da sua cidade, você pode consultar o próprio site do IBGE Cidades e comparar. Um dado também relevante é a gente perceber que, para além da região central de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Contagem, e proximidade de Itabira também, nós vemos uma grande distribuição dessa população ao longo de diferentes regiões. Triângulo Mineiro, norte de Minas, Zona da Mata. E, como vocês podem ver, Belo Horizonte destoa muito com relação do segundo lugar, que é Uberlândia, com 706.597 pessoas. E Belo Horizonte, com mais de 2.530.701 pessoas. Agora vamos abrir o caderno e pensar essa atividade juntos. Quais elementos culturais você é capaz de listar sobre o estado de Minas Gerais? Quais lugares você relaciona a eles? Lugares turísticos, lugares simbólicos? Vamos pensar assim, já começa a pensar rapidinho, faz as suas anotações e compare a seguir o que eu tenho para vocês. O conjunto arquitetônico da Pampulha, será que você pensou nesse caso? A Pampulha, como um grande complexo arquitetônico e paisagístico, é muito simbólico e é reconhecido, inclusive, pela Unesco, que é um órgão internacional da ONU que pensa sobre os patrimônios culturais. E a partir disso, a gente tem o simbolismo cultural e essa referência como uma paisagem muito própria da Pampulha. O que será mais que a gente pode pensar com relação a Minas Gerais? A nossa cultura com o artesanato, A cerâmica do Vale do Jequitinhonha, da cidade de Turmalina e de Ponto dos Volantes. Vocês podem ver a cor do barro muito específica para esse tipo de tratamento da cerâmica, os traços dos olhos, o tipo de vestido, os padrões dos vestidos das bonecas que são produzidas. Também é muito comum a gente ver as namoradeiras que podem ser feitas também de papel machê, mas que feitas de barro são muito mais especiais, um trabalho artesanal muito interessante. A madeira também, que é esculpida principalmente na cidade de Prado, Ouro Preto, Tiradentes e São João del Rei. Você pode até às vezes passar na beira da estrada e ver os artesãos expondo os seus trabalhos. Pessoas que decoram suas fazendas, suas casas, que têm as suas imagens religiosas,
que são produzidas com muito detalhe e com um traço muito característico dessas regiões. A pedra-sabão, que é o nosso artesanato, que é uma pedra muito interessante para quem faz esculturas em Ouro Preto, Congonhas, Mariana e Cerro. Muitas pessoas viajam a essas cidades históricas e acabam levando uma lembrança, seja um bibelô, um jogo de tabuleiro, até mesmo uma escultura para decorar sua casa. E é uma pedra própria daqui de Minas Gerais e que o escultor Aleijadinho teve uma grande contribuição para o nosso patrimônio histórico também. A Semana Santa, né? A gente pode pensar a Semana Santa em diferentes cidades. Aqui eu trago a foto, no caso, da cidade de Mariana. Ao longo da Estrada Real, tradições como os panos roxos, as colchas bordadas nas sacadas das casas históricas, os tapetes feitos de serragem, que são tingidos, como vocês podem ver, eles estão tingidos fazendo formas lindas. Alguns fazem formas de imagens religiosas, como pombas, imagens em mosaicos. E isso é um trabalho que envolve toda a comunidade da igreja, que também participa da montagem e que é de muito orgulho para muitas pessoas. E com relação a essas festividades da Semana Santa, ao longo de calendários, diferentes cidades convidam pessoas de diferentes estados para vir conhecer esses locais, né? O que também é muito significativo para nós. Eu trouxe também esse exemplo muito próprio porque eu acho muito interessante e relevante a gente pensar sobre as mulheres do Jequitinhonha, que é um trabalho que é desenvolvido com o projeto AGENAI há mais de 10 anos, um trabalho de artistas plásticos que conheceram as pessoas locais e fizeram um resgate de todas as suas habilidades, para que aquelas pessoas não vivessem apenas só dos canaviais, do cultivo de cana-de-açúcar, eles terem uma renda extra com suas habilidades artísticas. Então aqui temos as bordadeiras do curtume. Como vocês podem ver, é um estandarte e que elas mesmas fazem o trabalho de tingir com as tinturas próprias do solo do local e junto com sobre esse material elas fazem bordados muito bonitos e parecem cordéis, né? Além disso, elas têm também as tecelãs de Tocoiós, as mulheres do Jequitinhonha que fazem os versinhos do bem-querer. Inclusive, eu já presenteei a minha mãe com os versinhos do bem-querer, que é um projeto que você pode fazer personalizadamente. Os versinhos em forma de verso livre, a pessoa dedica para a pessoa que você conta as características e as poetisas e as cantoras do versinho do bem-querer fazem personalizado para você com um preço que você valoriza o trabalho e conhecimento delas. Além do coral Ribeirão da Areia. Então, muito interessante isso, né? O mineiro ou maneiro pau é uma festa folclórica que a gente vê principalmente na região da Zona da Mata, que os jovens e os mais velhos praticam, que eles pulam, eles fazem ritmos com os paus e que muito desenvolvido pelos professores das escolas, com os professores e grupos de capoeira, e tem todo um jeito de vestir, de como que é a ordem, de como que eles interagem entre si. E até hoje nós vemos essas manifestações também. O Quilombo de Marques, na cidade de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, a gente vai na feira e compra farinha, mas às vezes a gente não questiona de onde está vindo essa farinha. É um processo muito artesanal, coletivo, em que os moradores da comunidade quilombola de Marques descascam a mandioca para fazer o beiju, a farinha. E a partir disso a gente faz nossos pratos muito especiais, né? Muito saborosos. O Quilombo Marinhos e Sapé, na cidade de Brumadinho, muito próximo de Belo Horizonte. Tradições do congado,
guardas do Congo, Moçambique e outros conhecimentos que são passados de geração a geração nas proximidades do Museu Inhotim, promovido pelo projeto Batuque Natividade. Esse projeto é muito próximo do museu. Quando você for ao Museu do Inhotim, que também é um passeio muito interessante, você pode fazer uma visita a eles e conhecer as apresentações. Eles também produzem o próprio alimento, quilombos de Marinhos e Sapé. O queijo, né? Como pensar Minas Gerais se não pensarmos nos nossos queijos? O queijo parmesão de São Gonçalo do Sapucaí foi o mais recente premiado queijo, porque existem as feiras e o reconhecimento. E se a gente aplica a mesma técnica em diferentes locais de Minas Gerais para fazer um queijo curado, o resultado é outro, devido à característica do solo, do que o gado, né, do que a vaca se alimenta, as características climáticas, as condições que acontece a cura desse queijo. Então, isso é muito importante a gente pensar sobre Minas Gerais no aspecto das possibilidades dos próprios sabores. O Parque Nacional da Serra da Canastra, a nascente do Rio São Francisco e o famoso queijo canastra. Além disso, nós temos as mesorregiões de Minas Gerais, que é uma forma de entendermos e planejarmos melhor o nosso estado. Você pode até consultar nesse segundo mapa as cidades que fazem parte e que fazem as micro-regiões contidas dentro das mesorregiões. Por exemplo, aqui estou destacando o norte de Minas. No norte de Minas, destacamos a microrregião de Montes Claros, Pirapora, Januária, Janaúba, Salinas, Grão-Mogol, Bocaiúva. Todas as macro-regiões têm as suas micro-regiões, entendendo, então, um critério que pode levar em consideração se é Cerrado, Caatinga, se levar em consideração também as nossas bacias hidrográficas, como a bacia do Rio São Francisco, o Rio Jequitinhonha, o Rio Doce, o Rio Mucuri, o Rio São Francisco. Então, com o entendimento da localização das bacias hidrográficas, começa a existir também um critério melhor sobre a delimitação dessas macro-regiões. Agora, uma proposta que eu coloco para você é que, ao acessar o site Estude em Casa, você pode acessar esse slide. Todas as nossas aulas estão lá. Nessa atividade, você pode observar o mapa novamente e buscar identificar a mesorregião que o seu município faz parte. E, ao consultar, você consegue, por exemplo, entender a proximidade das cidades que fazem parte dessa macro-região. Percebemos também que, principalmente na região sul e central, estão a maior parte da nossa população, como podemos ver nesse mapa. De maneira geral, o estado de Minas Gerais ele tem um alto grau de concentração regional, como vimos, região central e sul, com mais vazios demográficos ao norte, noroeste e nordeste. Na região central, nós temos 46,6% do PIB, ou seja, toda a riqueza produzida do estado, 46% somente a região central está fazendo essa contribuição. Agora, ao contrário, a região norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, essas juntas representam apenas 12% do nosso PIB mineiro. O Triângulo Mineiro é dos mais ricos, com PIB per capita mais elevado, com R$21 mil em média, se você dividir o PIB dessa região pela quantidade de pessoas. É muito dinheiro. E a região Jequitinhonha-Mucuri possui o PIB per capita mais baixo, com 5,2 mil. O que não quer dizer que essas pessoas tenham, em média, R$5 mil por mês. É só uma questão estatística. E se você tiver interesse de conhecer mais cada distribuição do PIB, você pode consultar esse mapa. Por exemplo, a região metropolitana e central, nós vemos que 62%
são os serviços quem tem mais peso sobre a riqueza do Estado. Depois temos a indústria com 36% e 2% da agropecuária. E as nossas regiões mais agropecuárias, nós percebemos na região do Alto Paranaíba, nós vemos que 26% representam a agropecuária. É muito importante, mas aqui nesse mapa nós conseguimos perceber que, na verdade, as atividades econômicas acontecem nos núcleos urbanos, onde os serviços e o comércio estão sempre em predomínio. Caso você tenha curiosidade de conhecer mais cada região, você pode acessar esse slide, como já mencionei, no site Estude em Casa, com mais exemplos e dados estatísticos, mais fontes para você consultar e desvendar os dados do nosso estado. Muito obrigada e bons estudos!